Graça e paz, queridos amados irmãos e amigos, pastor Márcio Bonifácio. Nós estamos hoje produzindo um vídeo com muita relevância que vem edificar a tua vida. É apenas um alerta, porque no decorrer dos dias algumas pessoas perguntaram para mim que vinha se pecar contra o Espírito Santo de Deus. Nós estaremos trazendo à luz da Bíblia o que se trata. O que a Bíblia diz a respeito? Amém, irmãos? E hoje nós entendemos que nós estamos num momento singular, único. Eu creio que nós somos a última geração, então devemos estar muito atentos aos acontecimentos dos dias e também para nós não correr o risco de ter um pecado a qual não tem perdão. Bem, onde fala sobre isso? Fala de Mateus capítulo 12, diz assim, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfema se perdoará ao homem. Porém, blasfema contra o Espírito não será perdoado ao homem. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, serei perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então aqui está dizendo que, portanto, todo pecado de blasfema serei perdoado. Porém, mas contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Então Jesus estava advertindo. O que é o pecado de blasfema? O pecado de blasfema, houve um cenário aqui, está no mesmo capítulo, que os fariseus contenderam com o Senhor. Porque trouxeram um homem que estava endemoniado e Jesus estava expelindo o demônio. Só que eles alegaram que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe do demônio chamado Beelzebul, príncipe dos demônios. O significado da tradução significa Deus da mosca. Então, eles literalmente condenaram que a obra que estava sendo realizada pelo Filho do Homem era pelo príncipe das trevas. E Jesus justificou dizendo, olha, Satanás não pode expulsar seu filho. O reino dividido não subsiste. Então, o que eu entendo com isso? Logo em seguida vem essa fala. Pecado cometido contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Irmãos, a linha do pecado, por aventura, por mais que hoje eu tenho a posição de pastor, e isso não significa que eu sou isento de pecado. Todos nós somos pecadores. Livro de 1 João, capítulo 5, verso 15, diz, tem pecado que gera vida, tem pecado que é para a morte. Pecado que gera vida, as pessoas que pecam reconhecem. Só que tem uma diferença, tem remorso, que é diferente de realmente a pessoa sentir o peso do perdão, sentir o mal do pecado e não pecar mais. Pecado que gera morte é o ser humano que pecou, errou, reconheceu o seu pecado, se retratou com Deus, pediu perdão, se humilhou diante de Deus e a vida segue. Mas pecado que gera morte é um pecado repetitivo, a pessoa que insiste no pecado. Tá aí, pastor, tudo bem, mas se a pessoa pecar, o que deve fazer? 1 João capítulo 1, verso 7 diz o seguinte, se nós andarmos na luz, tivermos comunhão para com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia vai mais além, que isso é simbolicamente, que diz que atrás do trono de Deus existe um mar do esquecimento. Muitas das vezes as pessoas são apontadas, acusadas, porque foi um pecador, hoje está servindo a Cristo, que é dar um de santo. Não. Quando você aceitou Jesus, Jesus pega o nosso pecado, joga no mar do esquecimento e dele não lembra mais. Porém, tem pessoa que peca lá fora com pecado seríssimo, mas Deus perdoa o pecado, mas não tira a consequência. Só que o mar do esquecimento existe. É aquela pessoa que pecou, reconheceu, se retratou, tipo um cobrador de impostos. Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, o homem que subiu na árvore para ver Jesus, Jesus entrou, ele se arrependeu, obedeceu,
Jesus entrou na casa dele e foi impactado pelo poder de Deus, se arrependeu dos seus pecados e falou: se eu defraguei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. E ali estava reconhecendo os seus erros, os seus pecados. E o que aconteceu com isso com ele? Aconteceu que, literalmente, os pecados dele foram perdoados, porque ele estava diante do autor da vida. Mas eu comecei aqui dizendo aqui: blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, nem nessa vida, nem na vida vindoura. É grave pecar contra o Espírito Santo. Pastor, o que é pecar contra o Espírito Santo? A palavra blasfema no original significa calúnia. O que vem a ser calúnia? É alguém que está sendo tomado pelo Espírito de Deus, está sendo usado por Deus, e levanta alguém muito furiosamente, condenando aquela obra, dizendo que aquela obra de Satanás é de demônio, sendo que Deus está trabalhando naquele lugar. Então, muitas das vezes, você pode julgar a profecia não profeta, porque a partir do momento que você joga a pessoa, você corre um grande risco. Então, se você não tem conhecimento, é melhor ficar em silêncio, para você não cair no erro de pecar contra o próprio Espírito Santo de Deus. Você lembra que quando Paulo justificou ali, Gamaliel justificou que eles queriam pegar os apóstolos e simplesmente dar cabo da vida dele, e Gamaliel disse: olha, vamos fazer o seguinte, levantaram tantas pessoas no nome de Jesus aí, mas todos que levantaram, dissipou, acabou-se. Agora esses homens estão pregando aí Jesus Cristo ressurreto. Caso vocês sejam justos com ele, se essa obra for de Deus, vocês estão lutando contra o próprio Criador. Se eles não for de Deus, vai dissipar, mas a obra é de Deus, tanto é que está tendo nos nossos dias, os apóstolos, os percussores da nossa fé, da igreja primitiva. Então, você que está me ouvindo aqui, então o que eu tenho de falar para você é simples. O que é pecar contra o Espírito Santo? É caluniar. Blasfêmia é a mesma palavra, quer dizer a mesma coisa. É você direcionar que a obra de Deus está sendo operada por demônios. Então tem que ter um cuidado nisso, para você não entrar nessa questão que não compete, porque não tem perdão. Lembrando que eu li em 1 João capítulo 5, versículo 15, 16, disse: tem pecado que gera vida, pecado que gera morte. Pecado que gera morte, a pessoa pecou e ela insiste no pecado. Em outras palavras, tem pessoa que o Espírito Santo bate na porta dele constantemente, mas ele endurece o coração. E daqui a pouco o coração dele está cauterizado. Cauterizado é o seguinte: as pessoas já não têm mais noção que é certo ou errado. Quando cauteriza, ela não tem mais condições de voltar a reconhecer que é uma pecadora. Ela acha justa diante de Deus. Então é isso que eu quero trazer para você, você que está me ouvindo aqui. Que Deus possa preparar um bom caminho para nós, que o Rei está voltando. Amém? A paz do Senhor Jesus. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.